Redação News, conversa, podcast, no ar mais uma vez, mais um episódio. Hoje tratando sobre um assunto extremamente interessante, que é a questão do inventário, partilhas, processo judicial, regularização de imóveis, enfim, uma série de temas extremamente importantes e que eu trago à tona aqui com a presença do meu querido Serimar José Siuk da Silva, que bagiense, bastante tempo fora de Bagé, de volta à terra, hoje trabalhando na questão advocatícia, né? E a gente vai tratar esses temas todos daqui um pouquinho mais, depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, de volta com Redação News. Hoje estou tendo aqui a presença do Serimar José Siuk da Silva, que é advogado, trata de questões bem interessantes, inventários, testamentos, enfim, nessa área civil. Querido amigo, muito boa tarde, prazer te receber aqui na redação. Eu fazia muito tempo que não falava contigo, porque tu tivesse muitos anos também fora de Bagé, né? E agora, por questões de trabalho da esposa, acabasse retornando para Bagé, já na reserva do Exército, né? E com essa nova atividade. Como estás? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Uma retificação apenas, que eu não sou nascido em Bagé. Ah, tu não era assim? Não, mas tu fosse criado aqui, criado né? em Bagé, desde 8 meses de idade, me trouxeram para Bagé. Ah, que legal. E também eu queria assinar... Você é de Cachoeira? Eu sou de Cachoeira. Cachoeira. Em Cachoeira do Sul. Sim, que é a família do seu José Luiz, né? Eu queria deixar um adendo apenas, que meu querido amigo José Wilson é um personagem da minha juventude, que legal, da minha cara. adolescência, dos tempos que a única diversão que a gente tinha era o rádio. E eu me lembro de 2 nomes do rádio da época. Sim. José Wilson Torales e Léo Leguíssimo Vieira. Sim. Foi teu colega? Foi meu colega na Rádio Cultura, isso mesmo. Ele era comentarista político da rádio, né? E foi falecido agora há pouco tempo, né? Me ajuda aqui na memória. Falecido há pouco tempo atrás. Uma figura que trabalhou muitos anos em rádio, foi comentarista de rádio e também trabalhou em jornal. Eu guardei os nomes de vocês dois, a vida toda. Que legal. Personagens do rádio da minha infância e adolescência. Que legal, cara. Fico feliz por isso. E hoje, infelizmente, lá a minha Rádio Cultura se foi embora, né? Mas a gente está aqui, né? Hoje, de uma outra forma, se comunicando com a população bagiense, com a população regional e hoje mundial, né? Tem muita gente que sintoniza o nosso programa fora do país. Então isso é uma satisfação muito grande, né? De estar levando para o nosso ouvinte, né? E para as pessoas que nos assistem, porque este programa é ao vivo, né? Gravado, mas tem a conotação do ao vivo para quem está fora. Falamos sobre inventário, eu quero que tu escreva um pouco, né? Como é que funciona isso, para que as pessoas possam acompanhar melhor e também tirar suas dúvidas. Então vamos, o inventário ele tem evoluído favoravelmente nos últimos anos. Por quê? Porque a tendência é a extrajudicialização do inventário. E ainda há um detalhe mais do que a extrajudicialização. E quando é que a família precisa fazer o inventário? Toda vez que, logicamente, que um familiar venha a falecer e deixa bens. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes as famílias elas acabam deixando de lado o inventário. Morre um familiar já em avançada idade e as pessoas deixam de fazer o inventário e vai ficando, e quando vê já está na 3ª geração e não foi feito o inventário. Resulta que o neto acaba tendo que fazer o inventário do pai e do avô. Sim. E o pai era casado, tinha que fazer do pai e da mãe, do avô e da avó. Nisso aí acaba se perdendo quase todo o patrimônio de uma família. E por isso que eu digo que eu sou o anti-inventário. Sim.
Sou anti-inventário porque há meios hoje de nós transmitirmos o patrimônio para as gerações futuras sem um inventário. Que é o partilhamento que se chama, né? Não é isso. Não é isso. Existe uma maneira em que a família ela institucionaliza o patrimônio. Eu espero não estar saindo da linha da entrevista. Por favor, não estar saindo da linha, porque é relacionado ao inventário, mas eu gostaria de abarcar isso aí. Quando a pessoa institucionaliza o patrimônio, sim, a pessoa, ao falecer, ela não deixa bens a inventariar, porque já pertence a uma instituição, a uma empresa familiar que já está nas mãos do filho ou do neto. E a pessoa, ao falecer, o patriarca da família, ou a matriarca, deixou o patrimônio institucionalizado, nada a fazer, porque o patrimônio já, a partir do momento do falecimento, já pertence à geração seguinte da família. Então, a economia, nesse sistema, que não é novidade, desde a lei do registro público, que é da década de 70, né? Isso aí já existe e é feito pelos grandes empresários. O que acontece é que, para chegar até a família na ponta da linha, isso levou décadas. Mas com os meios que nós temos hoje de propagação da informação, não é do conhecimento, porque o conhecimento todos os advogados têm, mas de levar a informação à população hoje em dia é muito mais fácil. Com um podcast deste corre o país em poucos dias. A informação corre. Então, como eu dizia, esse sistema se chama de holding patrimonial familiar. É a alternativa que a família tem ao inventário, em que o patriarca ele coloca os seus bens numa instituição chamada empresa, num CNPJ, e doa as cotas dessa instituição empresarial à sua geração futura, sem que ele perca o domínio do patrimônio, podendo permanecer na livre administração dos seus bens, podendo vender, podendo alugar, dar em garantia, podendo inclusive desfazer o sistema, podendo vender o patrimônio, adquirir mais patrimônio e incluir no seu sistema de holding patrimonial familiar. Mas voltando ao inventário propriamente dito. O inventário, algumas décadas atrás, nós só fazíamos na via judicial, mas hoje a tendência é a extrajudicialização. O Conselho Nacional de Justiça, ele vem, ano após ano, vem instituindo normativas que só tendem a desjudicializar não só o patrimônio, mas até mesmo o divórcio e outras questões familiares também. Então, o inventário, quando nós não temos na família, né, entre os herdeiros, não temos pessoas incapazes, menores de idade, ou pessoas maiores com deficiência cognitiva, esses assuntos que necessitam de curatela, né? Então, nesses casos, tem que judicializar. E quando há um testamento também. Quando há um testamento, o inventário tem que começar na via judicial. Mas não há necessidade de ir até o fim na via judicial, porque a via judicial ela é congestionada. Então, a tendência do Conselho Nacional de Justiça é descongestionar e levar para a via extrajudicial, para o tabelionato. Então, a família inicia, se tiver um testamento, inicia o inventário na via judicial, e resolvido pelo juiz a legalidade, a validade do testamento, o advogado pede para que saia da via judicial e vá para o tabelionato, resolver a partilha de bens, porque se há acordo e não há menores e incapazes, ele resolve tudo rapidamente no tabelionato. Sabe que a gente estava conversando um pouco antes de nós entrarmos no ar aqui, eu ainda estava falando que o pessoal do Conselho Notarial, né, tem dado destaque, ênfase para essa questão hoje de levar para a não judicialização, ou seja, fazer via cartório. Está sendo mais fácil para vocês, advogados? Muito mais fácil,
porque o advogado tem, na área extrajudicial, por exemplo, no setor de inventário, o advogado pode, de Bagé, atuar em inventários no país todo. Sim. Porque foge da regra processual de que, na via judicial, o foro competente para o inventário é o domicílio do falecido. Sim, e fica fácil, inclusive, para vocês fazer, por exemplo, tem um familiar no Rio de Janeiro, em São Paulo, seja onde for, e outros na cidade, por exemplo, Bagé, né? Nós estamos falando hoje dessa situação aqui da cidade. Fica também mais tranquilo para vocês resolver isso? Fica, porque na verdade tudo é feito num aplicativo, Sim. aplicativo e-notarial do Conselho Nacional Sim, o e-notarial, do Conselho Notarial. Tem um aplicativo que o advogado ele já é credenciado, ele tem a sua certificação de judicial. Sim. E quando ele tiver que fazer um inventário de alguém que faleceu no Amazonas, a pessoa lá, ela comparece ao tabelionato, faz a sua assinatura digital, né? Digital, e a partir dali todos ficam nas suas cidades resolvendo o que for preciso. Está sendo comum hoje, Selimar, se fazer isso? Muito comum. Muito comum. Os advogados estão aqui atuando em inventários extrajudiciais, Sim. divórcios pelo Brasil todo. Claro. A gente estava falando também, não só nessa questão do inventário, nós estávamos falando também sobre outros temas, né? A questão dos contratos. Hoje é muito normal, né? As pessoas, namorados, e isso é mais comum entre os famosos, né? Que acabam fazendo esses contratos pré-nupciais. Explica um pouco pra gente. Isso aí ocorre para evitar a situação de, numa eventual separação do casal, seja lá hetero ou homoafetiva a relação, ocorre a separação e alegar que não era um namoro, era uma união estável, apenas informal, não estava escrita, não havia a certidão de união estável, e alega que tem que partilhar os bens, porque não era um namoro e era uma união estável. Sim. Aí tem que judicializar para o juiz decidir se era ou não união estável, tem que partilhar ou não. Então, se eles forem ao tabelião no início de um namoro e estabelecerem, e não precisa nem ser no tabelião, pode ser com um advogado que redija e eles assinam e um deles leva e reconhece a firma no tabelionato. Certo. Pode ser redigido pelo advogado. Mas se forem no tabelião, eles vão dizer o que eles querem, e o tabelião lavra uma escritura de namoro na hora e tá tudo certo dali para frente. É namoro e eles estabeleceram as regras, não há partilha de patrimônio, não há confusão de bens. Sim. E quando deixam filhos, por exemplo, tem alguma complicação, tem algum ato complicatório ou não? No namoro? Não. Não, porque o reconhecimento de filho segue a normalidade. O rito normal. Segue o rito normal. Se separarem, não era união estável, mas teve um filho. Sim. E o filho tem os seus direitos. Aí segue o rito da vara de família. Claro. Quando há separações, já em casos de pessoas que são casadas há tempo, se torna mais difícil de fazer esse trabalho via cartório ou é o mesmo processo? A pessoa em união estável? Sim, estável. Em união estável. A pessoa que está em união estável há bastante tempo, bom, pode... Porque às vezes são 4, 5 anos, 10 anos, enfim, né? Sim. A qualquer momento podem comparecer no cartório e estabelecerem que elas vivem em união estável. Ela não vai ser retroativa, essa data, vai ser a partir daquele momento ali. Mas se não fizerem nada, tá? Passaram-se anos em união estável, vivendo juntos e se separam, ou uma falece. O que acontece? Há a necessidade, a partir daí, do juiz reconhecer uma ação de reconhecimento. O juiz vai reconhecer a união estável, tanto para o divórcio, né, divórcio para a dissolução da união estável. Vai haver uma dissolução judicial da união estável e a partilha de bens ou não. Né, e se uma falece e não havia nada escrito, também pode haver inventário concomitante com reconhecimento de união estável. Certo. Voos comerciais, meninos, que já estamos com 15 minutos. Falamos 15 minutos, cara. Tu viu como passa ligeiro?
Já voltamos depois dos Mas comerciais. tu me interrompe se eu estiver falando demais. Não, por favor, não. Interrompe. É importante que o ouvinte se sinta, né, satisfeito com a nossa fala aqui. Vamos aos comerciais, então em seguida voltamos. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Depois dos comerciais, de volta aqui conversando com o Selimar José Silk da Silva, advogado, falando sobre essa questão tão importante que é sobre inventários, testamentos, enfim. Selimar, eu estava te perguntando fora do ar e agora eu quero te perguntar no ar aqui para os nossos queridos ouvintes nos acompanharem sobre a questão que eu tenho uma certa dúvida, que é sobre espólio. O que forma o espólio? O espólio é o acervo total do patrimônio da pessoa falecida. Isso aí inclui desde semoventes, ações, imóveis, dinheiro em conta corrente, em poupança, tudo. Até mesmo o automóvel que ele tinha no seu nome passa a fazer parte do espólio. Certo. Tá? Isso, se for um inventário na via judicial, a pessoa, um dos herdeiros da família, se for, pode ser a esposa, Sim. sobrevivente, pode ser um dos filhos, comparece ao cartório, pode ser todos com o mesmo advogado, porque tem que haver, para ser extrajudicial, tem que ser comum acordo, mas Sim. não impede que cada um tenha seu advogado acompanhando o desenrolar do inventário no cartório de notas, né? Mas pode ser com um só advogado, 3, 4, 5 filhos Sim. e a mãe ou o pai sobrevivente. Todos eles, um vai ser nomeado inventariante. Sim. Esse aí é o encarregado de nomear todos os bens do espólio. Esse é o representante de todos, né? É o representante de todos. Ele tem que é o responsável por nomear os herdeiros, dizer onde estão os herdeiros, dar a qualificação dos herdeiros. Se o herdeiro quiser comparecer com o seu advogado, comparece, ou todos assinam procuração para o mesmo advogado. Ele vai apresentar a relação dos bens, vai apresentar, junto com o seu advogado, vai apresentar uma proposta de partilha, e aí, não havendo mais nada a fazer, o tabelionato conclui esse inventário em pouco tempo. Selimar, me explica uma coisa assim, tem muita gente que acaba comprando coisas financiadas, né? Apartamentos, casas, enfim. Como é que ocorre o processo a partir daí? Porque às vezes não está no nome da pessoa oficialmente ainda, né? Sim. É inventariado da mesma maneira, porque aquilo ali tem que ficar no Quer bojo. dizer condomínio, coisa dessa natureza, né? Aquilo ali tem que ficar no bojo, tem que ficar citado no processo, que aquilo ali ou vai ser quitado ou alguém vai ficar. Ou vai ser determinado no processo. Alguns imóveis, quando falece o proprietário do imóvel, que tinha o financiamento, ele vai ser quitado. Se o imóvel vai ser quitado, tudo bem, a partir dali divide, Sim. né, e partilha, né? Ou vai haver um acordo para saber quem vai seguir pagando aquilo ali. Claro. Alguém, se não houve a quitação com o falecimento, né, um dos herdeiros vai assumir, ou todos tem que assumir a quitação do imóvel, né? Claro. Porque ele tem uma dívida a pagar daquele imóvel, e a regra geral é que o patrimônio do de cujus ele responde pelas suas dívidas. Então todo o patrimônio dele, ou dinheiro em conta, pode ser usado para quitar aquele financiamento. Claro. Porque ele é uma dívida que deixou. Sim, claro. Se ficou a dívida, se não foi quitado com o seguro do financiamento. Sim, pode acontecer, né? Do seguro já fazer com que fique quitado, né? Se for quitado, partilha. Se não for quitado... Porque geralmente nesses contratos que tem habitacionais, geralmente tem a questão, né, do seguro que faz com que as pessoas, a família fique mais tranquila também com relação a isso, né? O seguro dá essa tranquilidade. Dessa cobertura, né? Dessa cobertura. A gente estava falando agora há pouco também dos herdeiros capazes. Tem os herdeiros incapazes, né? Que acabam por uma doença ou por um problema, e pode ser até depois, né? No decorrer, né? Contrair uma doença que fique irreversível. Como é que funciona isso?
Se há um herdeiro incapaz, tem que ir para via judicial. Via judicial, sempre. Via judicial, mesmo que tenha 70 anos, Sim. o ex-herdeiro. Aí o juiz que faz a determinação de como funciona daí para frente. Porque se uma pessoa adulta é incapaz, ela tem um curador. Ah, certo. Esse curador, ele vai entrar no processo representando o curatelado. Sim, vai ser designado, né? Se já não tinha, vai ser designado. Claro. E pode ser também até o próprio inventariante, no caso, do inventário? Pode, né? Pode ser o inventariante. Se não, às vezes é uma pessoa que é da família e está há muito tempo em casa e já não tem mais a capacidade de manifestação da vontade. Mas não tem curador. Então, se abrir o inventário, essa pessoa vai ter que ter um curador. Porque isso nos dias de hoje é muito comum, Selimar, da questão. O Alzheimer está aí, né? Sim. E ele acaba afetando muitas pessoas que têm uma vida normal e acaba depois, né, ficando incapaz em função dessa situação, né? É, muito comum um inventário com uma pessoa com Alzheimer. Certo. Vamos voltar um pouquinho mais, eu quero tentar aprimorar mais um pouquinho o assunto dos contratos, né? Os contratos é só para namoros, pré-nupciais, ou também para, por exemplo, tem pessoas que já estão convivendo, não querem casar, mas querem fazer um contrato. Isso ocorre muito? Se elas são 3, 4 anos, 5 anos às vezes, né? Às vezes até mais. Se elas né, estão convivendo e é uma união estável, faça-se uma escritura de união estável. Ah, perfeito. E nessa situação da união estável, a gente tem que chamar a atenção de um detalhe muito interessante, que é o pacto antenupcial. Que ele não serve só para o casamento, ele serve também para a união estável. Ah, sim. Nesse pacto antenupcial, ali o casal pode se estabelecer que é separação total de bens. Ah, sim. Se não tiver, numa união estável... Ou divisão, né? Comunhão, eles podem estabelecer que é a comunhão de bens, pode estabelecer que é a separação total de bens, a união estável deles, no tabelionato. Tá? Porque na união estável, no silêncio, se não houver, o tabelião não vai oferecer. Eles têm que dizer, olha, nós vamos fazer um pacto antenupcial, é um contrato que nós vamos estabelecer o nosso regime de bens e depois de feito isso, nós vamos fazer a nossa escritura de união estável. Pronto, eles vão dizer a partir dali, nós não temos comunhão de bens, vai ser tudo separado. Então facilita se houver uma dissolução da união estável. E a mesma coisa vale para o casamento. Sim. Porque, Selimar, tem muita gente que tem, por exemplo, tem bens já adquiridos antes, às vezes bens de família, né? E outros são bens que foram adquiridos a partir dessa união, né? Que entre os dois foram comprando, foram aumentando os seus bens, né? É isso? Sim. Porque eles podem estabelecer que a união estável deles é separação de bens. Então, o que adquirir, o que cada um... Divide dali para frente. Não divide, nem dali para frente. Nem dali para frente. Se eles estabelecerem no pacto, antes da união estável, que não vai haver comunicação de bens, vai ser separação de bens, nem desfeita a união estável e nem pela morte não vai haver partilha. Certo. No casamento vale a mesma coisa. Sim. Se estabelece. E aí a gente seguindo nesse assunto, surge o detalhe da idade, né? Ah, perfeito, isso. Vamos falar sobre isso. Surge o detalhe da idade, né? Porque a regra de hoje é que com 70 anos, tanto o casamento quanto a união estável, a separação obrigatória de bens. Está para haver uma evolução na idade passar a ser 75 ou mais anos, mas por enquanto é 70. Então, união estável com mais de 70 anos ou casamento com mais de 70 é separação obrigatória de bens. Interessante, eu não tinha conhecimento disso. Tu vê, são informações que são adendadas aqui nesse programa. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tenho uma curiosidade. Se tem alguma coisa sendo inventariada, ela pode ser, inclusive, feito um contrato de compra e venda para terceiro, coisa dessa natureza? Pode. Sim? Pode. Que é a chamada alienação de bens, né? É uma alienação, tá? Mas, se for no extrajudicial, o tabelião não pode autorizar a venda. Tem que ser via judicial. A não ser que seja uma situação de que
tem que vender um bem para cobrir as custas do inventário. Certo. Aí o tabelião vai autorizar. Mas, se é para outros fins, tem que esperar a partilha. Certo. Uma coisa que eu tinha falado fora do ar contigo e que é interessante para quem vai fazer um inventário. O que é necessário? Certidão de óbito, certidão de nascimento dos partícipes, enfim, como é que funciona isso? Começa com a certidão de óbito. Certo. O inventariante, ele é o encarregado de juntar toda a documentação. Então ele começa com a certidão de óbito, certidão de nascimento atualizada com no máximo 90 dias de todos os herdeiros. Se forem maiores, vai aparecer se a pessoa é casada ou não. Se for casada, também traz a certidão do companheiro ou da esposa. Todas atualizadas com no máximo 90 dias. Certo. E a partir daí, matrícula dos imóveis, né, documentos de automóveis. Sim. E o tabelião, se for extrajudicial, vamos considerar que nós estamos no extrajudicial, né? Sim. O tabelião, ele faz uma busca no sistema bancário para ver o que aparece no CPF da pessoa falecida. Sim. Primeiro ele começa com o testamento. Sim. Se há ou não testamento. Sim. Sabe que agora tu falou em testamento, eu lembrei que um dos motivos que eu te convidei para vir aqui para falar sobre testamento também, né? Porque nos dias de hoje, principalmente depois do 2019, né, quando nós tivemos essa questão dessa doença tão impactante que teve, né, inclusive muita gente que ficou com problemas até de relação com terceiros, que foi a pandemia, né? Tem gente que acabou fazendo testamentos. Foi comum desse período para cá? Testamentos? Tá mais comum do que se pensa. Porque E agora também na questão das enchentes aí, né? Tem muita gente que acabou perdendo muita coisa, e me pareceu que nos últimos tempos isso também passou a ser uma novidade, né? na vida jurídica, né? Então está se usando muito o testamento como a forma de transmitir em vida o patrimônio, deixar mais ou menos que planejado como é que a pessoa quer que seja a transmissão do seu patrimônio para a geração seguinte, os filhos, e às vezes entra o neto também, né? Claro. Então, que nós antes de falar nisso aí, eu lembrei de um detalhe que eu gostaria de citar. Sim, por favor. O testamento do General Médici, nascido em Bagé, e o General Médici faleceu em 84. E o inventário dele terminou em 2013. Discutindo, primeiro a esposa, ele faleceu, depois a esposa, e o inventário dele se discutiu até 2013 na justiça. Voltando eu perdi a linha do raciocínio. Pode me repetir a pergunta? Sim. Sobre essa questão das pessoas fazerem já a definição do testamento, né? Então, o testamento a gente tem como mais comum é o feito em cartório, não é? Mas há diversas formas de casamento, de testamento. O testamento ele pode ser público, que é o do cartório, pode ser particular, escrito entre nós dois aqui. Nós sentamos e eu vou fazer o meu testamento aqui, e tu vai ficar contigo para que quando eu falecer tu vai entregar para quem abrir o inventário. É a chamada abertura, né? Para quem vai abrir o meu inventário. Também, testamento pode ser feito no leito de morte verbal. Tem 3 testemunhas e a pessoa vai morrer agora no leito do hospital. Ela chama 3 pessoas e diz, eu vou dizer o meu testamento para vocês. A minha casa vai ficar com esse filho, o apartamento vai ficar com outro filho, os carros, vai ficar um carro para um, o dinheiro que está na poupança é de um, o que está na... Já é definição dos bens, né? Verbal, e essas pessoas elas podem comparecer em juízo depois e dizer para o juiz, olha, no leito de morte ele manifestou a sua última vontade na forma de um testamento aí. Claro, isso chama-se fé pública, né, dessas pessoas, né? Elas são as testemunhas do testamento. Claro. Outra coisa também que me chamou a atenção, que eu queria colocar na conversa aqui também, é o usucapião. É muito comum nos dias de hoje ainda? Sim.
Sim, uso capião. E mais uma vez eu vou pedir para voltar atrás, que eu esqueci um detalhe do testamento. Depois me lembro do uso capião. O testamento, a primeira regra é que o testamento não se deixa 100% dos bens em testamento. Sim. Né? Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, né? 50% do meu patrimônio eu posso deixar até para a paróquia que eu frequento. Sim. A outra metade para os herdeiros necessários. Então 50% não é dos herdeiros. Se a pessoa falecer sem testamento. Claro. Se a pessoa falecer sem testamento, 100% dos bens vão ser divididos no inventário. Se tiver um testamento, ele deixa até 50% para quem ele quiser, inclusive para um dos filhos. Certo. E pode já definir para quem ele quer dar. Pode. Se a pessoa tiver 2 filhos e 100 mil reais para deixar de patrimônio, 50 vai dividir por 2. Os outros 50 pode ser para um dos filhos. Resulta que um fica com 75%. Sim. E está tudo certo. Tá ok. Voltando à questão do uso capião. É muito comum nos dias de hoje? O uso capião, hoje em dia, com a evolução do nosso sistema de desjudicialização, hoje em dia nós fazemos uso capião em cartório também. Claro. Não há necessidade de judicializar na maioria dos casos. É uma forma de regularização patrimonial para pessoas que elas não têm... elas têm a posse de um imóvel, a posse de um imóvel... tem que ter cumprido um lapso de tempo, né? Que o uso capião extraordinário é 20 anos, mas pode ser até de 5. De 5 anos, de 20 anos, já os pré-requisitos são bem menores do que o outro de 5 anos. Então, basicamente, a pessoa tem a posse e ela vai adquirir, é uma das formas originárias de aquisição da propriedade, em que ela usa o uso capião para regularizar, que ela não era proprietária e ela vai provar que pelo lapso de tempo, que ela está na posse do imóvel, ela tem que ser tida como proprietária e ter o seu nome inscrito como titular do imóvel no registro de imóveis, porque ela não tinha, ela tinha a posse apenas. A posse. É mais comum isso na zona urbana ou rural também? Do uso capião? Em ambos os casos, mas devido a haver uma quantidade maior de propriedades na cidade, acaba tendo maior número. Zona urbana, né? Na zona urbana também. Coisa assim, né? Muitas vezes se resolve a aquisição de uma propriedade que deveria ser levada a inventário e não, porque já faz justamente a uso capião antes e já resolve. Não vai nem inventário bem. Claro. Legal. Selimar, nós começamos meia hora, cara, tu visse? Passa ligeiro, estouramos do tempo. Mas quero te convidar para em outras oportunidades a gente falar sobre outros temas interessantes também, né, que fazem parte da questão judicial, né, e que hoje, como tu falasse, muito mais extrajudicial do que judicial, né, mas são causas cíveis, né, às vezes acordos ou coisa dessa natureza, e que acabam sendo trabalhados pelos advogados. Querido amigo, muito obrigado pela tua presença aqui no Redação News. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Muito bem, encerramos o nosso Redação News de hoje falando sobre vários temas. Vocês viram, meninos, sobre a questão de inventário, testamento, essa questão aqui que também que eu tinha uma certa curiosidade de uso capião, né? Que não é só na zona urbana, também na zona rural, enfim. Obrigado a todos pela atenção, até a próxima, se Deus quiser. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.